15ª Sessão Ordinária, 10 de abril de 2015. Invocando a Deus e pela grandeza do município de Cachoeira Dourada, do Estado de Goiás e da Pátria, declaro aberta a 13ª Sessão Ordinária da 33ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Cachoeira Dourada. Solicito ao secretário Stepan Edson para que faça a leitura de um trecho bíblico. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois de um paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, os chefes da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e foram colocados na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditavam. O número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciões e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás, e também Caifás, João, Alexandre, e todos que pertenciam à família dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e o interrogaram. Com que poder, ou em nome de quem vos fizestes isso? Então Pedro, cheio de Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por ter feito um bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois sabeis todos, a vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vos crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que esse homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, o que se tornou pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Convido a todos para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nos termos do artigo 146 do Regimento Interno da Câmara, declaro aberto o pequeno expediente. Solicito ao primeiro secretário dessa Casa, vereador Nicomedes Araújo Marques, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 1541, da 14ª Sessão Ordinária, da 33ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Cachoeira Dourada, Estado de Goiás. Aos 9 dias do mês de abril do ano de 2015, às 8h30, no horário regimental, no plenário da Câmara Municipal de Cachoeira Dourada, sob a presidência do senhor vereador Saulo Oliveira Rodrigues, reuniu-se ordinariamente os vereadores Antônio das Graças Naves, Antônio Donizete Momenté, João Batista de Souza, Isaías Pereira da Silva, Natália Carmadelli Cajazeira Plates, Mário Evangelista da Silva, Nicomedes Araújo Marques, Saulo Oliveira Rodrigues e Soneia Edmar Simões. Havendo número legal, o senhor presidente, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão ordinária. Pediu ao pastor Ailton, da Igreja Avivamento Bíblico, para que proferisse uma oração. O que foi feito? Ato seguinte. O senhor presidente solicitou o primeiro secretário Nicomedes Araújo Marques que procedesse à leitura da ata número 1540, da 13ª Sessão Ordinária, da 33ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara Municipal. O presidente colocou a ata em discussão. Em sequência, a ata número 1540 foi colocada em votação.
a mesma aprovada por unanimidade e assinada pela mesa diretora. Logo após, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário Nicomés Araújo Marques para que fizesse a leitura do projeto de lei número 040/2015, que adeque a legislação municipal à lei número 12.696/2012, alterando o prazo de mandato e criando direitos sociais aos conselheiros tutelares. Altera os requisitos para os candidatos ao Conselho Tutelar, previsto na Lei Municipal número 463/2006. Define-se a atribuição dos conselheiros tutelares e define o regime disciplinar para o exercício do mandato popular de conselheiro tutelar. Em seguida, solicitou também que fosse feita a leitura do requerimento que consulta aos nobres vereadores sobre a alteração do horário da reunião do dia 10 do mês de abril de 2015, para as 8 horas. Ato seguinte. O senhor presidente declarou o momento oportuno para a apresentação de matérias. O vereador Antônio Donizete Pimentel fez a leitura da indicação 036/2015, que solicita no sentido de viabilizar a implantação da internet em locais públicos, tais como Praça de Cachoeira Dourada, Ninópolis e Menindonópolis, e as Praias do Sol e da Lua. De sua autoria, a vereadora Natália Carmardelli Cajazeira Prates fez a leitura da indicação 030/2015, que solicita de viabilizar, junto ao setor competente do município, a construção de um centro cultural. De sua autoria, a indicação 031/2015, que solicito, no sentido de viabilizar, junto ao setor competente do município, reforma da antiga sede do CEREA. E a indicação 032/2015, que solicita, no sentido de regime de urgência, aquisição de IPIs, equipamento de proteção individual, aos colaboradores da limpeza e coleta de lixo do município. E de sua autoria. O senhor presidente findou o pequeno expediente e deu início à ordem do dia. O presidente colocou o projeto número 040/2015 em discussão. O presidente colocou o referido projeto em votação, sendo aprovado por unanimidade. Logo após, colocou o requerimento em discussão, em seguida colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, colocou a indicação 030/2015 em discussão. Fizeram uso da palavra Natália Carmardelli Cajazeira Prates, Antônio das Graças Naves, Antônio Donizete Pimentel e Soneir Demais Simões. Em sequência, colocou a referida indicação em votação, sendo aprovado por unanimidade. Logo após, colocou a indicação 031 em discussão. Fizeram uso da palavra os vereadores Natália Carmardelli Cajazeira Prates, Antônio das Graças Naves, Soneir Demais Simões e Antônio Donizete Pimentel. Em seguida, colocou a indicação 031/2015 em votação, sendo aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou a indicação 032 em discussão. Fizeram uso da palavra os vereadores Natália Carmardelli Cajazeira Prates, Antônio das Graças Naves. Em seguida, colocou a indicação 032/2015 em votação, sendo aprovada por unanimidade. O senhor presidente colocou a indicação 036/2015 em discussão. Fizeram uso da palavra os vereadores Antônio Donizete Pimentel, Antônio das Graças Naves, Natália Carmardelli Cajazeira Prates, Saulo Oliveira Rodrigues. Logo após, colocou a indicação 036/2015 em votação, sendo aprovada por unanimidade. O senhor presidente encerrou a ordem do dia, deu início ao grande expediente, franqueando a palavra. Fizeram uso da palavra os vereadores Antônio Donizete Pimentel, João Batista de Souza, Antônio das Graças Naves, Soneir Demais Simões, Nicomés Araújo Marques, Natália Carmardelli Cajazeira Prates. O senhor presidente convidou os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária se realizar no dia 9 de abril do ano presente, no horário regimental. Nada mais havendo a tratar, o presidente, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a presente sessão. E para constar, lavrou-se a presente ata.
a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pela mesa diretora. A ata de número 1541 está em discussão. Está em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada. Solicito ainda ao primeiro secretário, vereador Nicomedes Araújo Marques, para que faça a leitura dos projetos de lei enviados pelo Poder Executivo. Projeto de lei número 040/2015. Adequa a legislação municipal à lei federal número 12.696/2012, alterando o prazo de mandato e criando direitos sociais aos conselheiros tutelares. Altera os requisitos para os candidatos ao Conselho Tutelar, previsto na Lei Municipal número 463/2006. Define as atribuições dos conselheiros tutelares e define o regime disciplinar para o exercício do mandato popular de conselheiro tutelar. O momento é oportuno para a apresentação de matérias. Não havendo nenhum vereador apresentar matérias, passamos à ordem do dia. Projeto de lei número 040/2015, que adequa a legislação municipal e a lei federal número 12.696/2012, alterando o prazo de mandato e criando direitos sociais aos conselheiros tutelares, e altera os requisitos para os candidatos ao Conselho Tutelar, previsto na lei municipal número 463/2006. Define as atribuições dos conselheiros tutelares e define o regime disciplinar para o exercício do mandato popular de conselheiro tutelar. O projeto de lei número 040/2015 está em discussão. Está em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada em segunda e última votação. Dou por encerrada a ordem do dia. Passamos ao grande expediente. A palavra está franca aos senhores vereadores. Não havendo nenhum vereador a fazer uso da palavra, fim do grande expediente. Convidamos a toda a população de Cachoeira Dourada, Almerindonópolis e Nilópolis para a reinauguração às 9 horas da manhã do dia de hoje do destacamento da Polícia Militar de Almerindonópolis. Nada mais havendo a tratar, convido os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 4 de maio do corrente ano no horário regimental. Com as graças de Deus, dou por encerrados os trabalhos dessa sessão.